Olá, tudo bem? Graça e paz. Louvado seja o nosso Senhor e Cristo Jesus. O tema deste vídeo é: o autor da carta aos Hebreus não foi Paulo. Não que isto tenha alguma relevância, apenas para elucidar o estudo simples que a gente faz, algumas pesquisas, e você vê que se comprova que não foi Paulo que escreveu. Por um versículo só apenas, desmonta a ideia de ter sido o apóstolo Paulo, do escrito de Hebreus. Hebreus capítulo 2, versículo 3. O escritor de Hebreus, no capítulo 2, versículo 3, disse assim: como escaparemos nós se não atentarmos para uma tão grande salvação, a qual, começando a ser anunciada pelo Senhor, foi-nos depois confirmada pelos que a ouviram. Então, nesse versículo, o escritor da Epístola aos Hebreus, ele não aprendeu de Deus, ele não recebeu a revelação no terceiro céu, ele não recebeu a revelação de Cristo. Foi-nos depois confirmada pelos que a ouviram. Então, essa pessoa, esse escritor de Hebreus, ele foi instruído, foi passado experiências que os discípulos, os apóstolos tiveram com Jesus, enquanto estivera na terra, e depois foi confirmada ao escritor de Hebreus. Mas Paulo não recebeu o evangelho de homem algum. Como está escrito na Epístola aos Gálatas, capítulo 1, versículo 11, diz assim: mas faço-vos saber, irmãos, Paulo falando, mas faço saber, irmãos, que o evangelho que por mim foi anunciado não é segundo os homens. Versículo 12, porque não o recebi, nem aprendi de homem, mas pela revelação de Jesus Cristo. Então, 3 versículos, Hebreus 2:3 disse: como escaparemos nós se não atentarmos para uma tão grande salvação, a qual, começando a ser anunciada pelo Senhor, foi-nos, então ele estava nesse contexto, foi-nos confirmada pelos que a ouviram. Então, o escritor de Hebreus recebeu a confirmação de quem esteve com Jesus. Já Paulo foi ao contrário, Gálatas 1:11. Mas faço-vos saber, irmãos, que o evangelho que por mim foi anunciado não é segundo os homens. E o versículo 12, porque não o recebi e nem aprendi de homem algum, mas pela revelação de Jesus Cristo. Então, quem era a base do evangelho da circuncisão, do evangelho dos judeus? Pedro, Tiago e João. Esses 3 eram os pilares da igreja daquela época, que não é templo de feito, sim o corpo de Cristo. Então eles eram os pilares, os 3, Pedro, Tiago e João. O escritor de Hebreus diz que aprendeu dos que ouviram do Senhor. Então ele, Pedro, Tiago, João ou algum outro discípulo esteve com Jesus, passou ao escritor de Hebreus o que havia acontecido. Paulo, que não recebi, ele diz, não recebi de homem nenhum, mas pela revelação. Paulo, a sã doutrina foi dada a Paulo por uma revelação, não por inspiração, como no Antigo Pacto. Os profetas tiveram inspiração de Deus. Paulo, para escrever a sã doutrina, Romanos, Efésios, Coríntios, Tessalonicenses, Colossenses, Filipenses, Paulo teve uma base. E esta base chama-se sã doutrina, a qual lhe foi revelada. Não inspirado, foi revelado para ele. Aí continua. Paulo dá um breve discurso a respeito da escolha que Deus fez a seu respeito para pregar o evangelho aos gentios. Paulo foi separado para pregar o evangelho a nós, gentios. Os gentios daquela época. Paulo morreu. Paulo já não está entre nós, mas a sã doutrina, a revelação está escrita dos livros de Romanos ao livro de Hebreus. Sendo 13 escrita por ele, de Romanos a Filemon, e Hebreus
daqui, um pouquinho mais abaixo, nós vamos ler, e eu vou dar um possível autor para a Epístola aos Hebreus. Então, Paulo fez esse discurso. Gálatas, capítulo 1, versículo 15. É fácil acompanhar, está no mesmo capítulo. Gálatas, capítulo 1, versículo 15. Mas, quando aprouve a Deus, que desde o ventre de minha mãe me separou e me chamou pela sua graça, versículo 16. Revelar seu Filho em mim, para que o pregasse entre os gentios. Imediatamente não consultei a carne e nem o sangue. E o versículo 17. Nem tornei a Jerusalém a ter com os que já antes de mim eram apóstolos, mas parti para a Arábia e voltei outra vez a Damasco. Veja bem. Então, ele não consultou nem Pedro, nem Tiago, nem João. Olha, veja, fala para mim como que era Jesus de Nazaré, como que foi a crucificação dele, como que era ele pregando, como eram as pregações. Não. Pelo contrário, até Atos, quando Lucas fala, Atos 19, essas motos é uma bênção, fala sobre, até antes do acontecido da estrada de Damasco, no capítulo 9, Paulo perseguia os cristãos. Paulo perseguia os seguidores de Cristo. Paulo batia, Paulo matava, Paulo apedrejava, Paulo consentia o apedrejamento, Paulo prendia. Tudo em nome de Deus, em nome da lei de Moisés. Porque Paulo era fariseu de fariseu, hebreus de hebreus. Então, está bem claro, nesses poucos versículos que nós lemos, que Paulo não foi o escritor do livro de Hebreus. Vou ler novamente Hebreus 2:3 para fixar mais na memória. O escritor de Hebreus, Hebreus 2:3. Como escaparemos nós? Então o escritor de Hebreus estava contido no contexto. Como escaparemos nós se não atentarmos para uma tão grande salvação, a qual, começando a ser anunciada pelo Senhor, foi-nos, ele se colocou no lugar, foi-nos, depois confirmada pelos que a ouviram. Então pronto, esse versículo aqui não bate com o que Paulo falou. Então esse versículo aqui, só se tiver outro. Nas 13 capítulos do livro de Hebreus, se tiver outra situação que mostre que foi Paulo que escreveu. Nesse daqui, logo no início do capítulo 2, diz aqui nesse versículo, fica expressamente claro que não foi Paulo que escreveu a epístola aos Hebreus. Fica bem claro, não foi ele. Paulo recebeu a revelação da sã doutrina diretamente de Cristo. Ele foi arrebatado ao terceiro céu e ouviu do próprio Deus os insondáveis mistérios de Deus para nós, povo gentil. Rapidinho eu vou consultar aqui, 2 Coríntios 12, a partir do versículo 1. Em verdade, vejam como Paulo recebeu a revelação. É 2 Coríntios, capítulo 12, versículo do 1 ao 7. Em verdade, que não convém gloriar-me, mas passarei as visões e revelações do Senhor. Conheço um homem, no versículo 2, em Cristo, que há 14 anos, se no corpo não sei, se fora do corpo não sei, Deus o sabe, foi arrebatado ao terceiro céu. A parte azul é um céu, onde estão os planetas, o segundo céu, e o terceiro céu é onde diz que Deus habita. Então ele foi arrebatado em espírito, se foi por um sonho, se foi num êxtase, se foi quando ele ficou 3 dias com as escamas nos olhos, não tem essa informação. Mas ele falou que conhecia um homem e que era ele, que havia sido arrebatado ao terceiro céu. Versículo 3. E sei que o tal homem, se no corpo, se fora do corpo, não sei, Deus o sabe. Versículo 4. Foi arrebatado ao paraíso e ouviu palavras inefáveis, que ao homem não é lícito falar. Versículo 5. De alguém assim me gloriarei eu, mas de mim mesmo não me gloriarei, senão nas minhas fraquezas.
versículo 6. Porque se quiser gloriar-me, não serei nécio, porque direi a verdade. Mas deixo isto para que ninguém cuide de mim mais do que em mim vê ou de mim ouve. Versículo 7. E para que não me exaltasse pela excelência das revelações, foi-me dado um espinho na carne, a saber, um mensageiro de Satanás para me esbofetear, a fim de não me exaltar. Então, confrontando o capítulo 2, versículo 3 de Hebreus, lá o escritor de Hebreus recebeu os conhecimentos, as experiências que os que viveram, os que andaram com Jesus de Nazaré tinham. Já Paulo não aprendeu de homem algum, como ele disse em Gálatas capítulo 1, versículo 15. Mas quando Gálatas capítulo 1, versículo 11. Mas faço-vos saber, irmãos, que o evangelho que por mim é anunciado não é segundo os homens. Então, até agora, nada fica provado que não foi Paulo que escreveu Hebreus. O provável escritor da carta aos Hebreus foi Apolo. Por ele ser um exímio conhecedor do Antigo Pacto, assim como Paulo, ambos conheciam bem a lei de Moisés. A carta aos Hebreus foi bem enfática no que tange à apresentação de Cristo ressuscitado aos que estavam saindo da lei mosaica e entrando no território da graça genuína de Deus. Veja o currículo de Apolo descrita por Lucas em Atos, capítulo 18, a partir do versículo 24. Vamos ler. Esse aqui é o currículo de uma síntese de Apolo. Atos 18, 24. E chegou a Éfeso um certo judeu chamado Apolo, natural de Alexandria, homem eloquente e poderoso nas escrituras. Olha só a ênfase que dá aqui. E poderoso nas escrituras. Então ele era um exímio conhecedor das escrituras, do Antigo Pacto, da lei de Moisés. Versículo 25. Este era instruído no caminho do Senhor e fervoroso de espírito, falava e ensinava diligentemente as coisas do Senhor, conhecendo somente o batismo de João. Ele não conhecia o batismo da cruz, porque os que nasceram depois da cruz foram batizados pelo sangue de Jesus. Foram batizados pelo sangue que verteu da cruz, não em uma piscina. Atos, continuando, capítulo 18, versículo 26. Ele começou a falar ousadamente na sinagoga. E quando o ouviram Priscila e Áquila, o levaram consigo e lhe declararam mais precisamente o caminho de Deus. Voltando lá, só para a gente relembrar. Então aqui ele conhecia só o batismo de João. Então, quando ouviram Priscila e Áquila, o levaram consigo e lhe declararam mais precisamente o caminho do Senhor. Veja, olha o que o escritor de Hebreus fala aqui, Hebreus 2:3. Como escaparemos nós se não atentarmos para uma tão grande salvação, a qual, começando a ser anunciada pelo Senhor, foi-nos depois confirmada pelos que a ouviram. Exatamente como está aqui. Em Atos 18:26. Ele começou a falar ousadamente na sinagoga, e quando o ouviram Priscila e Áquila, o levaram consigo e lhe declararam mais precisamente o caminho de Deus. Apolo recebeu, então o escritor de Hebreus dá certinho com essa situação que nós estamos lendo, esse versículo. Ele conhecia o batismo só até o batismo de João. Só que Priscila e Áquila lhe expuseram outros conhecimentos a respeito do Senhor. Então, por esse versículo, no meu entendimento, eu aqui declaro, o escritor de Hebreus é Apolo. Foi Apolo. Por esses dois versículos. Hebreus 2:3 e por esse Atos 18:26. Versículo 27. Querendo ele passar a Acaia, o animaram os irmãos e escreveram aos discípulos que o recebessem, o qual, tendo chegado, aproveitou muito aos que pela graça criam.
E versículo 28, Atos 18, 28. Porque com grande veemência convencia publicamente os judeus, mostrando pelas Escrituras que Jesus era o Cristo. Qual o teor da epístola aos Hebreus? Eu te pergunto. Qual é o contexto, o foco principal de Hebreus, do livro de Hebreus? Convencer os judeus que estavam saindo da circuncisão e entrando no território da graça. Olha o que Apolo estava fazendo. Porque com grande veemência convencia publicamente os judeus, mostrando pelas Escrituras que Jesus era o Cristo, era o Senhor, era o soberano. Mais um versículo que colabora para que o livro de Hebreus foi escrito por Apolo. Não que altere o contexto ou para que ela foi proposta apenas para entendermos que o escritor não foi Paulo, apenas isto. Porém, se continuarem acreditando que foi Paulo que escreveu, também não altera em nada o teor da epístola. Tanto faz. A pessoa, eu creio que foi Paulo. Tudo bem, o que vale é o contexto, o que vale é o teor da epístola. Mas, assim, vamos dizer, pesquisa mais minuciosa, uma leitura mais atenta, a gente fica provado que não foi Paulo que escreveu. Por esses versículos, fica provado que quem escreveu a epístola aos Hebreus foi Apolo. Vou ler esse último capítulo que nós lemos aqui, o versículo, capítulo Atos 18, 28. Porque com grande veemência convencia publicamente os judeus, mostrando pelas Escrituras que Jesus era o Cristo. E o teor da epístola aos Hebreus foi justamente essa. Provar aos que estavam saindo da circuncisão, que estavam na transição, vindo para a graça, que Jesus era o Cristo. Graça e paz. Se esse vídeo foi útil para você, se foi esclarecedor, dê um like, se inscreva, compartilhe. Vamos levar a sã doutrina aos nossos irmãos eleitos que estão sendo tosqueados, roubados, afanados pelo sistema religioso. Graça e paz. Até a próxima, se Deus assim permitir. Tchau, tchau.